Olá, queridos, boa tarde, que prazer estar novamente aqui com todos vocês que estão aí nos assistindo ao vivo ou mesmo pela gravação. Que Deus os abençoe e que nessa tarde, seja qual o período do dia que você esteja agora, Deus possa falar no teu coração e você esteja meditando conosco aqui. Pode acender a luz para mim, por favor, querido? Eu gostaria hoje de meditar na palavra de Deus a respeito da cura. Né? Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio salvar. Mas ele não veio salvar somente a nossa alma e o nosso espírito. Isso é o principal. A vontade de Deus, é claro, a principal, a coisa que Deus mais se importa é com a nossa eternidade. Né? É resgatar a comunhão perdida nossa com Ele e nos dar a vida eterna, claro. Mas, junto com isso, Deus também tem o prazer de curar totalmente, de curar tanto na alma como no físico. E a gente vê isso já Isaías, o profeta Isaías, quando falava do Messias, ele já estava revelando que o Messias ele viria para curar, para trazer libertação e cura, tanto na alma como no físico. Se você abrir comigo lá em Isaías 53, quando o profeta Isaías ele fala do Messias, Jesus, abra comigo lá em Isaías, no capítulo 53. Olha o que ele fala a respeito do Messias, que nós sabemos que é o nosso Salvador Jesus. Aqui é uma profecia sobre o Salvador que viria, o nosso Messias. E ali diz o seguinte: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como vale de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha aqui, né? A gente pode ver claramente que é a descrição do que Jesus, o Salvador, o nosso Salvador, trouxe, do que ele foi, do que ele nos apresentou. Você pode ver aqui Jesus Cristo cumprindo toda a descrição de como seria o Messias, né? Que ele seria transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Olha que coisa interessante. Então, quando Deus pensou no homem, em resgatar o homem, em salvar o homem, ele pensou em sentido completo. Ele não pensou só na alma, porque ele sabia das mazelas que o pecado traria sobre o homem. E uma das mazelas que o pecado trouxe sobre o homem foi o desgaste do seu corpo, foi a morte, foi o sofrimento, né? Umas das mazelas. Uma coisa está ligada à outra, né? O desgaste do corpo, as enfermidades, a morte, o sofrimento. Porque as pessoas sofrem porque elas têm medo de sentir dor. Porque as pessoas sofrem porque elas têm medo de chegar ao fim, de não ter mais esperança de vida. Então uma coisa está ligada à outra. E quando Jesus veio, ele veio justamente para quebrar essa maldição que o pecado trouxe sobre o ser humano. Essa consequência devastadora de quando o ser humano se apartou do propósito de Deus, fez a sua própria vontade, não ouviu a voz do Criador, ele recebeu como consequência, né, essas coisas. Então Jesus veio justamente para quebrar, para levar sobre si como sacrifício perfeito todo esse mal. E aqui então a gente vê um Jesus curador,
E hoje, esse Jesus é o mesmo. Nós vimos quando ele veio aqui na terra como homem, ele, por onde ele passava, ele oferecia salvação, mas ele também se preocupava em curar. As pessoas iam ali desgastadas, as pessoas iam ali sofridas, as pessoas iam ali com enfermidades incuráveis para tocar nele, para ouvir de sua palavra, e ele jamais desprezou e mandou embora uma pessoa que estivesse clamando a ele para ser curada. Se aquela pessoa realmente estivesse ali com fé, não é? E crendo na sua cura, essa pessoa jamais saiu sem receber a sua cura, a não ser que ela não quisesse, a não ser que ela não cresce, a não ser que ela não buscasse. E a gente vai aqui ler em Mateus 8, né? Vários relatos de cura, né? Nós podemos ver, mas a gente vai destacar hoje, né? Aqui em Mateus 8, a cura de um leproso. Mateus 8. Nós sabemos que na Bíblia a lepra, ela é uma figura do pecado. Só que aquele homem não somente estava leproso na alma, mas ele também estava leproso no corpo. E Deus já estava tratando da alma dele, porque quando ele teve uma fé de ir até Jesus e reconhecer que ele era filho de Deus, ele já estava sendo curado na alma, né? Recebendo o Messias. Mas ele estava constatando que o Messias era o Salvador. E também Jesus ali fez uma coisa maravilhosa. O que tinha ali que incomodava aquele homem? Qual era a enfermidade? Uma lepra que estava deteriorando seu corpo. E, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Que coisa interessante, né? Esse homem, ele foi altamente sábio em buscar a cura em Cristo. Ele fez o passo certo. Ele não chegou para Jesus logo pedindo. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Ele não queria só a cura. Ele adorou a Jesus. Ele reconheceu a divindade de Jesus. Olha só que aí a gente fica pensando assim: por quê? Como que eu faço para conseguir, né, chegar até Cristo e receber a cura? Jesus não tem nenhum mistério, não. Ele quer curar. Basta ter fé. Mas olha só um passo, né, que esse homem deu, que deve ser digno de ser imitado, né? De honrarmos ao nosso Senhor. Ele primeiro, antes de chegar pedindo, ele prostrou-se e adorou. Ele reconheceu que ele precisava daquele ser todo-poderoso que estava ali. Ele reconheceu que ele era digno de adoração. E se ele adorou, ele reconheceu que ele era filho de Deus. Porque somente sendo filho de Deus ele poderia ser adorado. Porque não adorarás a outro Deus, não é? Não poderia ele adorar a outro Deus, a não ser o Deus Criador, não era isso? E ele então reconheceu, ele deixou todos os deuses, outros deuses, né, que poderiam estar ali sendo divulgados pelos povos pagãos, e ele adorou ao único Deus, aquele Criador. Ele reconheceu que se Jesus, né, estava dizendo que era filho do Deus Criador, do único digno de adoração, então ele era filho de Deus, ele também era Deus, e ele se prostrou e o adorou. E isso é necessário. Às vezes as pessoas querem receber muitas coisas de Jesus, querem cura, querem bênçãos, portas abertas. Tudo bem, Jesus tem prazer, ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em nos dar. Só que elas esquecem o seguinte: Deus, ele é o Senhor. Ele é Ele que está ali para ser adorado, para ser servido. Não somos nós que vamos dizer que ele tem que nos servir. Nós é que temos que estar à disposição dele para ser servidos. E mesmo assim ele nos serve. Mesmo assim ele se preocupa de nos abençoar. Então, olha só que maravilha. A primeira coisa que agradou o coração de Jesus é ver que aquele homem reconhecia que quem estava no comando, quem era o digno de adoração, era ele, era o Senhor, não é? E que ele, ali no momento que ele estava adorando, ele estava reconhecendo: você é Deus, eu sou a criatura, eu preciso de você, você é digno de adoração, é você que tem que ser servido, mas eu preciso de você. Olha só que maravilha. Ele se prostrou e adorou. E disse, né, o Senhor, né, dizendo a ele, disse ao Senhor, aliás, ele disse ao Senhor, Jesus: se queres, podes purificar-me. Agora é interessante, né, aqui ele fez uma pergunta, se quer, como se fosse, né, se queres, não está perguntando, mas assim, ele colocou se quer, se, botou um se, um condicional ali, né, mas é claro que Jesus queria, mas mesmo assim,
ele deixou que Jesus, como assim, é o Senhor que tem que decidir, se o Senhor quiser, né? É como se ali ele não estivesse determinando o que Jesus tinha que fazer, mas sim se colocando debaixo da condição de Jesus, daquilo que Jesus queria. Olha, se o Senhor quiser, tem que ser o teu querer. Que coisa interessante, né? Então ele reconheceu que o querer é de Jesus, não é dele. Não é ele que manda, não é ele que estava no controle. Era Jesus que tinha que determinar. Se queres. Ele deixou um condicional ali, olha, o comando é teu. É se o Senhor quiser. Eu quero, eu preciso. Mas mesmo assim, se o Senhor quer, se queres, podes curar-me. É claro que Jesus queria, né, gente? É claro que Jesus queria purificá-lo daquela lepra. Tanto na sua alma como no seu corpo. Tanto, né, na libertação dos seus pecados, do peso do pecado, como receber a saúde. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. Jesus sempre vai dizer, eu quero. E a gente pergunta, então por que alguns não alcançam o milagre de Deus? Com certeza não é porque Deus não queira, mas existem leis espirituais, no mundo espiritual, existem regras, existem ordens que devem ser seguidas. Ele seguiu essa ordem. Primeiro ele reconheceu a Cristo, ele teve fé que aquele ali era o Senhor da vida dele. E aí ele ativou no mundo espiritual a liberação da vontade de Jesus sobre a sua vida. Porque Jesus queria curá-lo. Às vezes, Jesus tem tantas coisas que Ele quer fazer nas nossas vidas, mas nós, muitas vezes, com a nossa estagnação, com a nossa desconfiança, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de atitude, e muitas vezes, não é? Com a gente querer estar no controle da nossa própria vida, não querer se submeter ao controle de Cristo, a gente acaba bloqueando, a gente acaba às vezes fazendo o que vier mais tarde, né? Atrasando ou mesmo bloqueando que essas coisas aconteçam. Mas não é porque Jesus queira, é porque existem leis espirituais. Existem leis espirituais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jamais Deus pode fazer nada na vida de uma pessoa que não manifesta a sua fé. Mas é somente acreditar. A fé engloba muito mais do que somente, eu creio, eu sei. A fé, ela está ligada de atitude. Todas essas pessoas que receberam a cura, que receberam milagres, elas tiveram fé, mas elas tomaram uma atitude movidas por aquela fé. Elas foram na direção do seu milagre. E às vezes as pessoas têm fé, mas não vão na direção do seu milagre, ou vão na direção errada, e aí atrasa, e às vezes até nem recebe. Não é? Mas não é porque Jesus não queira, porque já foi feito. Lá na cruz ele já nos deu. Lá na cruz ele já deixou estabelecido que nós somos curados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu me volto para outro Deus, quando eu confio mais nos meus bens materiais, quando eu prefiro todas as outras coisas do mundo a nosso Senhor Deus, quando eu quero estar no comando total da minha vida e esqueço que eu tenho que estar debaixo da vontade de Deus, eu estou atrasando o plano de Deus, eu estou atrasando o milagre, eu estou evitando que ele se manifeste. E às vezes as pessoas não sabem, e elas se perguntam, mas por quê? Por que comigo ainda não aconteceu? Alguma coisa tem. Pode ser que não seja o tempo, né? Mas também pode ser que alguma regra dessa no campo espiritual ainda não está ali, não foi cumprida, não foi seguida. E aquilo ali fica parado enquanto não é liberado, e aí por enquanto não é liberada aquela bênção, aquele milagre. E pode ser isso, muitas vezes sim. E o que aconteceu aqui? Este homem não. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor, ele adorou, e aí ele disse, olha, quem está no controle é o Senhor. Se o Senhor quiser, eu não vou determinar, não sei eu que determino. Sem querer ali, ou querendo, não sei, ou sabendo ou não sabendo, ele estava cumprindo leis espirituais que estavam desatando o milagre dele. E olha só o que aconteceu, hein? Jesus disse, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A fé foi ativada, ativou o milagre ali, junto com tudo aquilo que ele fez em direção da sua fé, né, colocando a sua fé em direção a Cristo. E aí o que aconteceu? Disse-lhe Jesus, olha, não digas a ninguém. Que interessante, né? Como que Jesus não queria que dissesse a ninguém? Se ele veio para nos salvar, ele veio para pregar as boas novas, mostrar que ele... Não, fica quieto.
Jesus, ele é a figura realmente do homem perfeito que Deus planejou. Ele não buscava como homem aqui na terra, ele não estava buscando a sua glória, ele queria mostrar o Pai. Ele podia, eu sou filho de Deus, olha, ele podia adiantar as coisas, dizer, olha, venham. Não, ele dizia que ele era filho de Deus, mas ele não saía por aí, né, falando, olha, vocês têm que, né, espalhar para os campos, todos os campos do mundo agora. Não, ele deixou que as coisas acontecessem no seu determinado tempo. Fica quieto, não precisa contar para ninguém. Porque na hora certa, as pessoas iriam saber. Porque ele já tinha todo um plano a cumprir. Porque ele já veio tudo determinado. Né? Ele não estava buscando, naquele momento, ele não buscava a sua própria glória, mas a glória do Pai. Eles queriam que as pessoas entendessem o plano do Pai. Embora, é claro, ele deixasse que ele adorasse, porque ele é digno de adoração, mas ainda não era a hora. Não era a hora ainda de ele ser glorificado. Ele seria glorificado ao ser ressuscitado, subiria aos céus com o Pai. E aí sim, mas ele então ali naquele momento ainda não era. Ele ainda não tinha morrido na cruz, então... Mas ele no fundo sabia que aquele homem não ia conseguir ficar calado, né? Ele já esperava, mas ele não buscou sua glória naquele momento. Ele não buscava sua glória. Ele não falou, mostra lá, mostra a minha glória agora. Não, ele deixou que tudo fosse acontecendo no tempo certo do plano do Pai. E ele buscava a glória do Pai. Olha que lindo. Todos os exemplos ele deu. Da mesma forma nós um dia vamos ser glorificados com Jesus. Nós estaremos lá com Ele. Reinaremos com Ele. Mas no momento, não somos nós que temos que aparecer. No momento, quando Jesus te cura, não é para você dizer, eu sou o bonzão, eu sou o salvo. Olha, não. É para buscar a glória do Pai e a glória do Filho. Aqui nessa terra, quando a gente contar alguma coisa que Deus fez, quando a gente for abençoado, quando a gente receber prosperidade, milagres, ou mesmo quando a gente estiver em luta, tudo a gente tem que entender que o foco não é para nós. Né? Essa vitória que você acabou de receber, essa bênção, essa prosperidade, é Deus querendo sim que você seja próspero, abençoado, porque tudo isso Ele conquistou na cruz. Mas o foco não é você. Não é para você dizer, eu sou abençoado, olha, eu sou... sim, você é, mas agora a gente tem que buscar, sabe quem que tem que aparecer? A glória do Pai. Nós não podemos roubar a glória de Deus, nós não podemos nos intitular, não é? Nós mesmos, eu consegui porque eu sou abençoado, porque eu me esforço. Claro, você tem que se esforçar, mas por mais que seja o seu esforço, nada vai acontecer na sua vida sem a permissão do Senhor. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja um bom administrador, por mais que você seja uma pessoa carismática, se não for o Espírito Santo te dando condições de fazer aquilo ali, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ou então vai chegar como obra de palha para a sua própria glória, vai acontecer, mas vai ser destruído e queimado. E não serve para nada para Deus. É como uma lata que faz barulho, né? Mas não tem conteúdo nenhum, está vazia, só faz barulho. É como, né, obra de palha, botou fogo, não é como o ouro que é purificado e fica, né, ele fica brilhante, ele fica puro, não, é uma obra que vai se deteriorar, que vai se enferrujar, porque é para a própria glória do homem, e o homem perece, o homem se vai. Quem é o homem se Deus não estiver com ele? Quem é o homem depois que o seu corpo baixa à terra, se o espírito não for, né, para o Criador e ele decidir o que vai acontecer com ele? Ele não sabe, ele não tem esse poder de decisão, né? Tem se ele receber Cristo como Salvador. Ele está decidindo que quer ficar com Cristo na eternidade, porque Jesus nos deu esse caminho, mas sozinho você não pode decidir nada. Então Jesus estava mostrando, não, ainda não é o momento não, mas ele realmente não se conteve, é claro, com certeza ele contou. Aí nós vamos continuando e vamos já terminando aqui. Não digas a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e fazer a oferta que Moisés ordenou. Mas olha só, Jesus não trouxe a graça? Para que Jesus estava mandando fazer uma obra da lei? Porque ele ainda não tinha morrido na cruz. Ainda ali, aquele homem ainda estava debaixo da lei de Moisés. Naquele momento, ainda estava debaixo da lei de Moisés. O povo ainda estava debaixo da lei de Moisés. O povo de Israel ainda estava na lei, no tempo da lei. Quando Jesus morreu na cruz, aí sim, ele cumpriu todos os requisitos de sacrifício perfeito. O véu do templo se rasgou, agora a gente tem acesso direto. Só que naquele momento, ele ainda tinha que cumprir a lei de Moisés. E qual era a lei de Moisés, né? Ele agora deveria se aproximar, ia até o sacerdote,
Tinha que fazer a oferta, né, que Moisés ordenou pelos seus pecados e assim servir de testemunho ao povo que Deus, o Pai, o Criador, o Deus de Israel, o havia curado. A glória era para o Pai. Jesus estava mostrando ali, ó, ainda não é o meu tempo, porque ainda vou terminar a minha obra. Mas no momento em que Jesus morreu na cruz, que ele foi aquele sacrifício que lá em Isaías 53, que a gente leu, né? Que ele cumpriu aquele requisito. Ele foi sacrificado, ele foi imolado pelos nossos pecados, ele foi o Cordeiro perfeito e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós estamos na graça, não temos mais que fazer sacrifícios nossos, não temos mais que nos apresentar a sacerdotes, né, humanos da lei, estabelecido conforme os rituais da lei, conforme a lei de Moisés, mas nós temos que nos apresentar diante de Deus, puros de coração limpo, e o Espírito Santo de Deus, ele, né, habita dentro de nós agora, como ali Jesus já estava mostrando que ele veio fazer, né? Mas antes tinha que cumprir a lei. Bom, e aí naquele momento aquele homem foi curado e foi abençoado. Que exemplo maravilhoso, né? Que nós também possamos ser como ele, que nós reconheçamos que Jesus, ele é o Senhor da nossa vida, que nós cumpramos o propósito de Deus, que nós deixemos Deus no controle. E hoje Deus quer curar. Quantos estão aí hoje me ouvindo, que de repente podem não estar enfermos no seu corpo, mas sofrem de uma enfermidade da alma, uma tristeza, uma depressão. Ali em Isaías 53 está escrito que Ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Ele veio nos trazer paz. Muitas vezes o mundo nos deixa debaixo de tanta tribulação, por tantas coisas ruins, não é? Que a pressão desse mundo, que jaz no maligno, traz para nós. Mas, olha só, a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração se você estiver com Cristo. E ainda que venham os ataques do inimigo para tirar a sua paz, o Senhor Jesus, Ele é aquele que é o príncipe da paz. Ele pode te dar essa paz no coração, te livrar da depressão, te curar a alma, te curar do passado, te curar das enfermidades, tanto do corpo como as enfermidades das tuas emoções. E hoje, se você está querendo, né, pedir a Deus, hoje se você está precisando, peça aí, peça com fé, faça como aquele centurião, peça com fé, se humilhe diante de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele está aí para te curar, Ele está aí para te limpar, para que você possa dar testemunho. Cada um de nós que estamos aqui hoje, aqui na Unicristo, nessa reunião, a gente tem um testemunho para contar de cura, de libertação, de tantas coisas que Deus fez nas nossas vidas, de momentos tão difíceis, tão árduos, né, de cura, de enfermidade na família, mas que Jesus nos socorreu e Ele nos amparou e nos limpou e nos curou e continua fazendo, porque a gente continua nesse mundo também, a gente continua enfrentando cada dia novos desafios. Então, por que o Senhor Jesus vai fazer por nós e não vai fazer por você? O mesmo amor Ele tem, a mesma vontade, Ele morreu por você também na cruz, o mesmo sangue foi derramado por você, mas é necessário que você siga os passos que Ele determinou, que você se espelhe nos exemplos daqueles que foram abençoados e que estão registrados no Evangelho, que você se aproxime dele com fé, que você tenha experiência com Ele, que Ele vai mostrar que Ele vive, que Ele ainda está vivo, que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que Ele pode fazer todas as coisas. Creia nisso e hoje, nessa tarde, comece a orar, comece a determinar sobre você mesmo, né? Que Jesus levou sobre si as tuas enfermidades, os teus pecados, mudança de vida. Coloca todo o teu fardo na cruz do Calvário, onde Cristo deixou todo o nosso mal ali, e se aposta disso, porque isso é nosso. Isso aí é garantia, né? É garantido pela palavra, que foi por nós. Ele já nos deu, Ele não vai nos dar. E aí o caminho vai estar livre para que você possa começar a andar em experiência com Deus e assim deixar, né, livre o caminho para que os milagres venham. Mas é preciso estar com Ele, né? Não adianta só querer a bênção, é preciso querer estar com o dono da bênção, com o Senhor Jesus, conhecê-lo, andar com Ele, seguir os seus passos. E tá tudo aqui no Evangelho, é só você querer. Que Deus te abençoe e te guarde nessa tarde. E eu vou passar a palavra para o pastor Marcelo Parreira, que vai dar continuidade à nossa reunião.